E eu tenho uma coisa a recomendar a vocês. Eu tenho um livro que foi fruto de uma palestra que eu fiz na Igreja Presbiteriana de Manaus, quando eu era bem novinho. Eu saí de lá com 26 para 27 anos, no final de 1980. E, aliás, saí com 25 anos. Eu fui pastor com meu pai lá por 7, 8 anos. E fui pastorear, sucedendo o reverendo Antônio Elias na Igreja Presbiteriana Betânia. Mas antes disso, eu fiz um estudo bíblico que durou dias sobre o Espírito Santo lá na Igreja Presbiteriana de Manaus. E o reverendo Antônio Elias sobre disso, e estava a maior confusão ali naquela região de Niterói e Rio. Era o auge da briga sobre o significado do batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, isso e aquilo. Vocês não têm ideia de como isso já dividiu, houve briga, confusão, todas as carnalidades possíveis por causa do batismo com o Espírito Santo. E aí, ele pediu para eu dar esse mesmo estudo lá na Igreja Betânia, antes mesmo de eu ser pastor lá, naquele mês de abril, na Páscoa de 1980, eu fui lá especialmente para ministrar uma semana estudos bíblicos sobre o que era batismo com o Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, enfim, quem é o Espírito Santo, do qual saiu um livro que eu tenho acréscimos a fazer, mas não tenho nada a suprimir. Eu tenho coisas a mais a acrescentar. Eu cresci de lá para cá. Eu tinha 25 anos. Hoje estou com 68. Estou na beirada dos 70. Com muita vivência com Deus, com o mundo, com a vida e com as pessoas. Coisas aumentaram na minha percepção. Todavia, aquele livro continua a ser uma recomendação minha para todo mundo. Porque a maioria das pessoas não chegou ainda nem em 5 ou 2% do que está ensinado naquele material, chamado Espírito Santo, Deus que vive em nós. Aí você me pergunta, como eu chego aí? Está escrito aqui na descrição desse vídeo, está escrito que tem nesse link caiofabio.net/links, tem lá todos os links necessários, inclusive o link da Prologos, que é a nossa editora Prologos, onde você acha o livro Espírito Santo, o Deus que vive em nós, e você vai ter tudo isso descrito. E naquele tempo eu me lembro que eu listei apenas os dons espirituais que apareciam no Novo Testamento, cerca de 36. Mas é claro que com a minha observação da vida, eu vi milhares de outros dons espirituais no curso dos anos que não estão listados no Novo Testamento, mas são inequivocamente dons do Espírito Santo. Então, se alguém quiser adiantar alguma coisa, entre aqui nesse link, pegue esse livro, Espírito Santo, Deus que vive em nós, absorva. E se você ministra, se você é pastor, é ensinador, é professor, é líder, leia, porque esse é o tempo da maior Babel, da maior loucura do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, sendo praticada na igreja, no mundo. Nunca houve tanta loucura, tanta insanidade, tanto hospício pentecostal, tanto desvairamento, tanto babar de loucos, como a gente vê hoje em dia. É trágico, é horroroso, é indescritível. É aquela expressão mundana que diz que nem Deus acredita. Às vezes é tão doido que você diz, meu Deus, nem Deus acredita numa maluquice dessa feita em nome dele. E o meu livro poderia, se fosse lido, se fosse absorvido, se fosse ensinado, se fosse ministrado, poderia salvar mentes de se tornarem esquizofrênicas,
Porque o principal tema de esquizofrenia no meio evangélico é o Espírito Santo. É o pecado contra o Espírito Santo. São as doenças do Espírito Santo. São as bipolaridades do Espírito Santo. São as atitudes borderline que vêm a pretexto de vivência descontrolada e louca com o Espírito Santo. Quase todas as grandes doenças psíquicas que levam os crentes a se tornarem 70% dos internados nas clínicas de tratamento mental, quase todos os temas são temas do Espírito Santo. Então esse meu livro poderia impedir teu filho de ter ficado doente, tua filha, teu marido, tua mulher, tua igreja. Mas você, com preconceito a meu respeito, não salva as pessoas com a palavra certa, equilibrada do Evangelho, que traria saúde. Eu concluo aqui dizendo isso e pedindo, em nome de Jesus, que você abra o coração agora. Que você abra, que essas muralhas dessa Jericó de preconceito religioso no seu coração caiam por terra. Aprenda quem é o Espírito Santo, o que é batismo com o Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é a evidência do Espírito Santo e como viver os dons do Espírito Santo. Em nome de Jesus, é a minha oração.